Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 de Juízes. Vamos ver uma história muito curiosa sobre Abimeleque. Abimeleque é filho de Gedeão. Atenção, filho de uma concubina. Gedeão teve 70 filhos com as suas mulheres, que ele tinha várias mulheres, mulheres legítimas. Mas Gedeão também tinha concubinas. Ele tinha uma concubina que morava em Siquém. Lá ele teve um filho, esse filho, que trabalho que desse filho, chamado Abimeleque. Ganancioso, ele quer ser rei, vai se tornar rei porque ele vai usurpar, a realeza e vai ser um fracasso, uma porcaria de rei. Aliás, um reinado que não deu certo, porque é o seguinte... Lembra que eles propuseram para Gedeão ser rei? Gedeão falou, não. Para nós israelitas, só há um rei, só o Senhor. Não há rei. Os juízes são líderes políticos, religiosos, estão também líderes que julgam, mas não são reis. E o Abimeleque, filho torto do Gedeão, fez a maior trapaça, matou os irmãos. Você vai ver que coisa horrível. Um fracasso. Olha, esse moço não vale nada, tá bom? Mas vamos lá. Não, e o pior de tudo é que o Abimeleque, ele mais ou menos ele queria ser rei e impor Baal para o Deus dos israelitas. Ele era metido com essa coisa do culto a Baal, aquela coisa. O pessoal de Siquém era assim. Mas tudo bem, a gente vai conhecer, tá bom? Hoje essa história do Abimeleque. Gente, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo essa caminhada comigo, uma caminhada de leitura da Bíblia e aprofundamento. Nós vamos ler a Bíblia toda. É uma caminhada só para os fortes, hein? Só isso que eu digo, hein? Tem que ter muita coragem para fazer isso, Por isso eu agradeço a você. Não é qualquer um não, viu? Não é qualquer um que se empenha e fala, vou ler a Bíblia todos os dias, mas vou ler entendendo, compreendendo, aprofundando. Vamos lá? Tá certo? Então vamos, gente. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos para o capítulo 9 e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine como nós fazemos todos os dias. Presta atenção nessa história. Veja como ela é interessante. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém e disse-lhes, assim como a toda a família da sua mãe, dizei, vou-lo peço, a todos os habitantes de Siquém, o que é melhor para vós, serdes dominado por 70 homens, todos filhos de Jerobaal, ou que um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou do vosso sangue e da vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquém, referindo-lhe suas palavras, e inclinaram seu coração para Abimeleque, porque diziam eles, é nosso irmão. E deram-lhe 70 ciclos de pratas, tomado do templo de Baal-Berite, com os quais assalariou, pagou homens miseráveis e aventureiros que o seguiram. Fora à casa de seu pai em Ofra, e matou sobre uma pedra os seus irmãos, filhos de Jerobaal. 70 homens foram mortos, então. Escapou somente Joatão, filho mais novo de Jerobaal, porque se tinha escondido. Juntaram-se então todos os siquemitas, com todos os de Bet-Melo, e vieram junto do terebinto da coluna sagrada que havia em Siquém, onde proclamaram rei Abimeleque. Esse lugar que eu vou te explicar depois onde é. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Garizim e exclamou, ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. Parênteses, presta atenção. Você vai escutar agora uma fábula, a fábula do rei espinheiro, uma fábula muito famosa na Bíblia. Olha que bonito isso aqui. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram à oliveira, reina sobre nós.
Mas ela respondeu: renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: poderia eu, porventura, renunciar à doçura do meu delicioso fruto para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: poderia eu renunciar o meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa-fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida. Vós que agora vos levantastes contra a casa do meu pai, matastes todos os seus 70 filhos sobre uma pedra, e proclamastes rei dos habitantes de Siquém Abimeleque, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa-fé procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém. Profecia. Com os de Bet-Melo, e saia fogo dos habitantes de Siquém, de Bet-Melo, e devore Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para Bera, onde habitou longe de Abimeleque, seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante 3 anos. E Deus suscitou um mau espírito entre eles e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos 70 filhos de Jerobaal, e seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os havia matado, e sobre os siquemitas que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquém armaram-se contra ele em emboscadas do alto dos montes e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Obed, foi com seus irmãos a Siquém e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa. Foram ao templo do seu Deus e ali fizeram um festim amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse: quem é Abimeleque e o que é Siquém para que lhe estejamos sujeitos? Não é ele o filho de Jerobaal, e não é Zebul o seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, o pai de Siquém? Por que razão serviremos a Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre esse povo, eu arrastaria Abimeleque e lhe diria: aumenta o teu exército e vem. Zebul, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos e ainda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite, tu e tua tropa, e põe-te emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias permitirem. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscadas em 4 grupos junto de Siquém. Entretanto, Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade.
Então Abimeleque, com todos os seus, deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebul: eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês? Respondeu Zebul. A sombra das colinas como se fossem homens? Gaal replicou: está descendo uma tropa do alto, e eis que uma outra vem pelo caminho do carvalho e do adivinho. Zebul disse-lhe então: onde está agora a tua arrogância, tu que dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Eis o povo que tu desprezava, vai agora e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos siquemitas e combateu contra Abimeleque, mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortalmente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Aruma. Zebul, porém, lançou Gaal e seus irmãos fora de Siquém. No dia seguinte, o povo saiu ao campo. Tendo sabido disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu em 3 grupos e pôs de emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou e derrotou. Vindo em seguida com seu grupo tomar a posição à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Olha que absurdo. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a. Matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Siquém, cidade dele. Ao ouvir isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de Alberite. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou um machado e cortou um galho de árvore. Pondo-se aos ombros, disse à sua gente: viste o que eu fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram esses galhos contra a fortaleza e puseram-lhe fogo, sendo a fortaleza com todos os seus ocupantes devorada pelas chamas. Desse modo, pereceram todos os que habitavam na torre de Siquém, cerca de 1000 pessoas, tanto homens como mulheres. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes, assediou Tebes e a conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte, aquela lá foi fortaleza de Siquém, agora usou. Assediou Tebes e conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte, do qual tinha refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fechando bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então uma mulher, lançando de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente o seu escudeiro e disse: tira a tua espada e acaba de matar-me, porque não se diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro feriu e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas, e assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito o seu pai, matando seus 70 irmãos. E do mesmo modo, Deus fez recair sobre os siquemitas os seus crimes. Assim se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jerobbaal. E não dá certo esse negócio de querer roubar, de querer fazer errado, não dá certo esse negócio de querer fazer contra aquilo que Deus pede. Esse moleque, Abimeleque, ele era um rapaz ganancioso demais. Deixa eu te explicar, rapidinho deixa eu te explicar. O que aconteceu? Abimeleque é filho de uma concubina de Gedeão. Gedeão tinha uma concubina em Siquém, na cidade de Siquém. Siquém é uma cidade sagrada, você sabe disso, entre o Monte Baal e Garizim. Muito bem, ele tinha lá, mas ele tinha 70 filhos legítimos das suas esposas. Quando Gedeão morreu, quem mais ou menos coordenou o povo de Israel foram os filhos de Gedeão, os 70 filhos de Gedeão. Não eram reis, porque não existe monarquia em Israel ainda. Eles mais ou menos faziam o que o pai fazia, né? Coordenava todo o povo, né? Conduzia todo o povo. Abimeleque falou: tá louco, eu quero ser rei, eu quero ser rei, ganância. Foi lá em Siquém, atenção, os 70 filhos de
Gedeão moravam em Éfra, a cidade Ofra, cidade que o Gedeão morava. Mas o Abimeleque chegou para Siquém e foi falar com a família dele, na família dele, parte de mãe, falou, ó, o que vocês acham? Nós estamos sendo governados por 70 homens, não é melhor que seja um homem só, que seja o rei de vocês? E ele foi falar com os parentes da sua mãe, que eram gente influente. Em algumas Bíblias está escrito proprietários de Siquém, que na verdade eram pessoas muito influentes e ricas em Siquém. Então, a família, essa concubina de Gedeão, era de uma família influente em Siquém. Ele, então, convence os parentes da sua mãe que ele deveria ser rei. E aí o que ele faz? Ele pega um monte de gente, paga, tipo mercenário, pega dinheiro do templo, aí nós vamos ver uma coisa, existe aí um interesse religioso, porque quem financiou esse pequeno exército junto de Abimeleque foi o templo de Baal-Berite. Era um templo de Baal. Quem é Baal? Baal é um deus pagão que mais ou menos quer ser, que eles consideram aí como se fosse até o Deus verdadeiro deles, mas não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é Javé e acabou, né? Então eles fazem um arremedo de Deus lá com esse Baal-Berite. O negócio é o seguinte, eles tinham interesse, existia um interesse religioso, o povo de Siquém cultuava Baal-Berite, e ele, o que eles fazem? Cultuava Baal-Berite, mas você sabe, misturado com os israelitas, misturado, uma confusão danada. Então o que a gente percebe? Houve interesse do templo de Baal-Berite financiar o Abimeleque, para que o Abimeleque se tornasse rei, para que eles enfraquecessem o poder de Israel. Ok? Ok. Eles dão lá, pagam um pequeno exército, eles vão lá em Éfra, na cidade de Gedeão, e mata 70 filhos, na verdade matou 70, matou 69, que o Joatão fugiu. Mata os 70 filhos de Gedeão. A Bíblia diz que mataram sobre uma pedra. Alguns estudiosos acreditam que o matar sobre uma pedra significa que eles foram sacrificados ao deus Baal-Berite. Existe essa compreensão no estudo, de que Abimeleque pegou 70 meio-irmãos, né, dele, filhos de Gedeão, e sacrificou todos eles sobre uma pedra ao deus Baal-Berite. Outros estudiosos dizem que a expressão matar sobre uma pedra significa que ele usou uma arma só para matar todo mundo. Mas tudo bem. O fato é que ele, por ganância, ele matou 70 irmãos, meio-irmãos seus. Ok? Ok. Matou, o que ele fez? Ele então se proclamou rei. Se proclamou rei não. Ele foi num lugar sagrado. Ele foi perto do carvalho, onde Josué, gente, tinha renovado a aliança. Isso é sério. Pelo amor de Deus. Né? Ele fala perto do terebinto, da coisa. Lembra que em Josué, eu acho capítulo 24, acho que é Josué capítulo 24, Josué renovou a aliança com Deus junto desse terebinto. Olha esse Abimeleque como ele é perverso. Ele vai junto do carvalho onde Josué renovou a aliança com Deus e lá ele é proclamado rei. Ah, gente, olha que desaforo, fala a verdade, que desaforo. E aí, meu filho, quando ele é proclamado rei, o Joatão, que não morreu, que era o filho caçula de Gedeão, vem até o Monte Garizim, ali em Siquém, e faz uma profecia. Aliás, ele faz uma profecia usando uma fábula, a famosa fábula do rei espinheiro. Essa fábula do rei espinheiro é uma fábula famosíssima na Bíblia e todo mundo tem que conhecer essa fábula. Hoje nós lemos, você viu, né? Joatão, ele chega e fala, ele conta uma história
Falaram para a oliveira: Oliveira, venha ser o nosso rei. A oliveira: eu não, eu produzo o azeite, eu produzo o meu óleo, eu vou renunciar a isso para ser rei? Não, não vou renunciar. Vem então o figueira ser nosso rei. Figueira: não, eu vou renunciar aos meus frutos, né? Eu que sou tão nobre, vou renunciar. Não, não vou. Vem então a videira. A videira falou: eu vou renunciar ao vinho que eu produzo? Não, não renunciarei. E aí, por fim, Joatão diz assim: falaram: venha espinheiro ser o nosso rei. E o espinheiro, que não produz fruto, só machuca as pessoas, só provoca incêndio. Você sabe que o espinheiro, deixa eu te contar, no deserto o espinheiro é um problema. O espinheiro ele não cresce, ele fica rasteiro. E o espinheiro seca muito rápido com o tempo seco. E geralmente os grandes incêndios que tem no Oriente Médio são provocados por espinheiros. Porque o espinheiro, como ele é muito seco, rasteiro, qualquer coisa faz com que ele pegue fogo. E muitos incêndios e muitas devastações de plantações são feitas por espinheiro. E o pior, na fábula do rei espinheiro, o rei espinheiro fala assim: venha abrigar-se sob a minha sombra. Espinheiro não dá sombra. Espinheiro não dá sombra. Porque como o espinheiro ele é rasteiro, ele não dá sombra. Então, é uma ironia que Joatão usa dizendo: o espinheiro disse: eu serei rei, então venha se abrigar sob a minha sombra. Espinho não dá sombra. Espinho machuca. O que Joatão está falando? Vocês escolheram aí um rei que é um espinheiro. Ele não vai te dar sombra, ele não vai te trazer alívio, ele vai te machucar porque o espinho machuca e o pior, ele vai botar fogo em vocês. E realmente acontece isso. Porque você viu no final do capítulo que o Abimeleque mata o seu próprio povo com fogo. Tudo bem, contou a história. E aí depois de que ele contou, ele fugiu porque ele... Mas deixa eu te contar uma coisa. Aí o Abimeleque reinou durante 3 anos ali em Israel. Só que o povo não aguenta. É um fracasso, foi uma porcaria. Olha, eu vou te falar uma coisa. 3 anos já deu para ver que o governo dele era uma porcaria. Todo mundo, ai, Abimeleque. Com 3 anos, ninguém aguenta esse Abimeleque. Ninguém aguenta. O rei espinheiro, esse Abimeleque. Aí o próprio povo começa a se revoltar contra Abimeleque. Gaal, que mora fora, sabe disso, que o povo está se revoltando, vem de fora para mais ou menos fazer uma revolução contra Abimeleque. E ele vem de fora e vai participar aí de uma grande festa. Provavelmente era uma festa de colheitas e tal, que o povo bebia demais. E ele bebeu demais. Bebeu, porque era uma festa que todo mundo bebia. O Gaal, né? Gaal. Bebia. E o bêbado, né? Bêbado não sabe o que fala, né? Conta tudo para o Zebu. O Zebu é o governador da cidade de Siquém. Ele é pau-mandado do Abimeleque. E o Zebu, conta mais, né? Porque, na verdade, o Abimeleque, ele não está morando em Siquém. A cidade capital que ele fez longe, não é Siquém. Esqueci o nome da cidade. Não é Siquém. A cidade capital do reino de Abimeleque não fica em Siquém, embora Siquém fosse a sua cidade, mas é uma cidade próxima. E aí ele colocou na cidade de Siquém um governador chamado Zebul. E aí o Gaal, bêbado, que nem um gambá, conta todos os planos para o Zebu. O Zebu só de olho, só discuta. O Zebu vai e conta tudo para o Abimeleque. E aí o Abimeleque faz uma emboscada para acabar com a revolução do Gaal e para acabar com a cidade. E realmente acontece. Ele vê nos montes descendo aquela coisa e ele ainda fala para o Zebu: eu estou vendo ali, parece que é homens que estão descendo. O Zebu falou: não, isso é sombra, não preocupa não, fica aqui. E aí o exército de Abimeleque vem e arrasa com
a revolução de Gaal. Gaal foge, não deu certo. E o Abimeleque aproveita, então, para acabar com a cidade de Siquém. Gente, a cidade de Siquém é a cidade dele, cidade da mãe dele. Como a cidade tinha sublevado contra ele, ele acaba com a cidade. Pior, ele amaldiçoou a cidade jogando sal. Era um costume muito comum na época, quando você amaldiçoava uma cidade, você salgava os campos para que não nascesse mais nada ali. E ele, então, salgou os campos de Siquém. Não contente com isso, o povo que ele não conseguiu matar se refugiou numa fortaleza. Tipo uma torre, uma fortaleza do templo de Baal-Berite. O que ele fez? Ele pegou, cortou um galho e falou para todo o exército, faça isso também, ó. Eu cortei um galho. Cortou um galho lá com o machado, todo mundo com um galho na mão. Chegou, colocou todos aqueles galhos ao lado da fortaleza e tacou fogo. O povo morreu queimado. O que o Joatão tinha falado? Que o espinheiro solta fogo? O rei espinheiro vai matar com fogo vocês. E ele aí, como ele sabe, por que ele faz isso? Para conter qualquer tipo de revolução contra ele. Porque o ditador, o rei perverso, o tirano, ele tem que dar exemplo. Então, quando alguém se faz alguma coisa contra ele, ele mata para dar exemplo. O que ele fez? Ele foi para outra cidade chamada Tebes, hoje é Tubas, né? Tubas, acho que é Tubas. Ele foi para outra cidade chamada Tebes, que era uma cidade próxima, e falou assim, porque sabia que lá o pessoal estava também se revoltando contra ele, fez a mesma coisa. O povo fugiu para uma fortaleza, ele cercou a fortaleza para pôr fogo na fortaleza, como ele tinha feito em Siquém, e uma mulher muito esperta lá de cima, a mulher pega uma pedra de moinho. Sabe como é a pedra de moinho, né? Pedra de moinho, geralmente é uma pedra desse tamanho assim, ó. Eu já expliquei aqui, são duas, a pedra de moinho assim, é uma de baixo, fixa, e essa grandona em cima, que a mulher gira para moer. Aquela mulher pegou aquela pedra de moinho e pá, na cabeça do Abimeleque. Mostra aqui, ó. A mulher, tá vendo ali, ó? Mulher com a pedra de moinho na mão, o Abimeleque ali na frente da fortaleza e, ó, esmagou a cabeça do... Olha lá. E o Abimeleque, tô morrendo, mano. E a vergonha de morrer por a mão de uma mulher, a vergonha, ele falou para o escudeiro dele. O escudeiro, geralmente, é um ajudante de armas. É o seguinte, um general, o rei, ele sempre tem uma pessoa que carrega as armas. Espada, escudo, lança, tudo lá. Né? E ele vai pegando, né? Pegou o escudo, falou para o escudeiro dele, falou assim, ó, me mata, para não dizer que eu morri por uma mão de uma mulher. Porque é muita desonra para mim morrer por uma mão de uma mulher. E ele então matou Abimeleque. Abimeleque morreu, cumpriu-se a profecia de Joatão, acabou o rei espinheiro, e aí nós vamos ver daqui um pouco quem surge para ser um juiz e quem surge para conduzir o povo. Quando o Abimeleque morre, acaba essa história de rei, não se tem monarquia mais em Israel, até a gente ter o rei Saul lá na frente. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Meu Deus, não tá. Os versículos, vamos um pouco os versículos para mim. Vamos lá. Então, Abimeleque consegue se impor como rei, mas é um fracasso horrível e violento. Um rei mata os irmãos, mata o seu povo. É uma coisa assim, você acredita que o Abimeleque, em vez de proteger o seu povo, né, acabou mandando matar o povo, né? Imagina. Versículo 2, vem cá comigo no versículo 2. Dizei-vos-lo, peço a todos os habitantes de Siquém, o que é melhor para vós, ser exterminado por 70 homens, todos filhos de Jorobaal, ou que um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Muito bem, isso aqui é como ele se convenceu. Ele convenceu as pessoas influentes, como eu disse, aqui ele convence pessoas ricas, proprietárias, latifundiários, aquela coisa toda, que são parentes da sua mãe, que ele deveria ser o rei. Essa influência política faz com que ele seja proclamado rei. Onde ele vai ser proclamado rei? Vem cá para você ver aqui, ó. 7. Sabendo disso, subiu... não, isso aqui não é... Sabendo disso...
Não, aqui que eu queria falar. Juntaram-se então todos os siquemitas com todos os Bet-mel e vieram junto do terebinto da coluna sagrada que havia em Siquém, onde proclamaram o rei Abimeleque. Esse terebinto da coluna sagrada, deixa eu te explicar onde que é o terebinto da coluna sagrada. Isso aqui, gente, em Josué 24, pode lá ver. Em Josué 24, esse terebinto é a árvore, lá é chamado de carvalho, perto do qual Josué ergueu uma estela na pedra, e ali ele fez a renovação da aliança, mas da aliança com Deus verdadeiro. Esse excomungado do Abimeleque, ele vai até esse lugar sagrado, onde Josué havia feito a renovação da aliança e se proclama rei. Tá vendo? Muito bem. É um absurdo isso, né? Versículo 8. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram às oliveiras, reina sobre nós. Aqui nós começamos a fábula do rei espinheiro. É uma fábula magnífica. Todo mundo que estuda a Bíblia tem que saber, tem que conhecer essa fábula do rei espinheiro, que aqui, deixa eu te contar uma coisa, é uma crítica a Abimeleque, mas aqui, gente, é uma crítica ferrenha, sabe contra quê? Contra a monarquia. Os israelitas rechaçavam a monarquia por causa daquela ideia que só Deus é rei, tá bom? Vamos lá, versículo 29. Oxalá eu tivesse eu poder sobre esse povo, eu arrasaria Abimeleque, ele diria, aumenta o teu exército e vem. Isso aqui, na verdade, o que é? Isso aqui foi o que o Gaal fez. O Gaal bebeu muito mesmo. Deixa eu mostrar aqui onde que eles... Aqui, ó, só para vocês fazerem. Saíram pelos campos. O Gaal tinha vindo até Siquém, preparando uma revolução. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram festa, foram ao templo do seu Deus, fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Bebendo, amaldiçoando Abimeleque. Bebeu, encheu a cara. O que o Gaal fez? O Gaal, então, bebe muito, fala do seu ressentimento para com Abimeleque e lança um desafio para ele. Lança o desafio. Olha o que acontece. 30. O Zebul, 30, vem cá no 30. Zebul, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque, Gaal, filho de Obed, vê Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Tá vendo? O Zebul. O que o Zebul fez? O Zebul é o representante de Abimeleque em Siquém. Ele é o governador lá. E ele fez o jogo duplo. Informou ao Abimeleque sobre a revolução que o Gaal queria fazer e, ao mesmo tempo, ficou amiguinho do Gaal, dizendo, não, vem cá, fica aqui, porque aí, ficando ali, Abimeleque vem com todo o seu exército e acaba com Gaal, tá bom? Versículo 45, onde está? Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a e matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Então, depois que ele venceu o Gaal, expulsou o Gaal, ele falou, vocês aqui de Siquém estavam querendo fazer revoluçãozinha contra mim? Então tá bom, acabou com a cidade, amaldiçoou a cidade, tacou sal na cidade. Siquém é destruída e salgada. Gente, salgar a cidade é símbolo de esterilidade, aqui não cresce mais nada, a cidade não vale para mais nada. Siquém então é amaldiçoado. Você já pensou? Siquém é a cidade da mãe do Abimeleque, Siquém é a cidade dele, ele nasceu em Siquém. Ele estava morando fora porque ele fez uma outra cidade como capital. Mas ele acabou com a cidade dele, matou o povo. E vai botar fogo no povo que resta. O povo se refugia numa fortaleza e ele bota fogo em todo mundo. Direitinho como a fábula do rei espinheiro que bota fogo e sai fogo dele. Tá bom? Versículo 46, a gente está terminando. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém Ao ouvir isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de El-Berite
e foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Então aqui, o que é esse lugar, gente? Provavelmente, né, é um lugar sagrado, uma fortaleza sagrada, né? Provavelmente encontra-se no Monte Ebal, né? Pode ser numa gruta, ou pode ser numa fortaleza, né? Mas os habitantes entraram ali, deixa eu te explicar por quê. Entraram ali porque eles queriam se beneficiar de um direito, de que se eles estivessem num lugar sagrado, ninguém podia matar eles. Foi uma estratégia do povo. Abimeleque já tinha matado todo mundo. O que sobrou foi para essa fortaleza. Essa fortaleza está junto ao templo de Baal-Berite. Atenção. Havia o chamado direito de Shiló, que não permitia que as pessoas que estivessem no lugar sagrado, você pudesse entrar ali para matar alguém. Então veja só, olha a artimanha de Abimeleque. O direito sagrado não permite que eu entre na fortaleza para matar, mas não me proíbe de colocar fogo na fortaleza. Olha para você ver que coisa. Então, o povo foge, e entra na fortaleza de Baal-Berite, um lugar sagrado junto ao templo de Baal-Berite. Entendeu? Entendeu? Tá. Abimeleque não pode entrar e matar. Mas o que ele faz? Ele pega árvores, corta árvores, galhos de árvore, coloca do lado da fortaleza e taca fogo. Ou seja, ele não violou a prescrição. Ele não entrou na fortaleza para matar, porque era proibido. Mas ele pôs fogo na fortaleza e todos morreram. Então a mesma coisa acontece quando ele vai a Tebes, arrasa com a cidade. O povo entra numa fortaleza sagrada, uma torre, e ele também faz, eu não vou entrar, porque eu não posso entrar para matar, mas eu posso pôr fogo. Só que a mulher lá, ela é mais esperta, quando viu ele perto, joga a pedra e mata, e praticamente mata o Abimeleque. Tá bom? Na verdade, essa cidade deixa eu ver aqui, 50. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes e assediou Tebes e conquistou. No meio da cidade havia uma torre no qual tinha refugiado todos os habitantes e tal. Tebes fica a 50 quilômetros, não, 50 quilômetros não, tira, alguns quilômetros, né, a nordeste de Siquém, né, não é 50 quilômetros, alguns quilômetros a nordeste de Siquém, que é essa cidade onde ele foi combater e ali foi morto. Muito bem, deixa eu te contar uma coisa. Abimeleque, querendo ser rei, queria ser muito mais do que isso. Queria até se colocar no lugar de Deus. Porque havia uma compreensão muito clara de quem é rei de Israel é só o Senhor. Abimeleque não queria ser somente rei. Ele queria tomar o lugar de Deus. Cuidado, porque quando nós nos tornamos orgulhosos, soberbos, a gente não está somente querendo estar acima do outro. A gente às vezes pode estar cometendo o pecado mais grave de querer substituir Deus para os outros e para si próprio. Et crutim Domine, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.